Falando de novo sobre narcisistas. Então, esse tema é um tema bem forte, um tema bem agressivo ao mesmo tempo. Não é dos melhores temas, ninguém gosta de narcisista e ninguém gosta de falar em narcisista. Mas só quem já passou sabe o quão doloroso foi, é e está sendo se libertar das prisões mentais que eles causam. São tantos gatilhos, são tantos os motivos de traumas que é difícil até de tentar ajudar alguém. Então eu consegui, aqui já tenho montado várias formas de conseguir ajudar pessoas a se libertarem desse transtorno, vítimas de narcisistas. O narcisista em si não tem cura, né, sem o Espírito Santo. E cabe a eles querer buscar. Mas talvez não há salvação para eles. Eu vou ler hoje Isaías capítulo 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisões dos presos. Então, eu tenho aqui 4 características de pessoas a quem o Espírito do Senhor prega. E ele vai usar pedras para pregar, ele vai usar até cabra, ele pode usar o que quiser para chegar no coração contrito. Ele não vai usar arrogância e orgulhoso, porque ninguém sara melhor um ferido do que quem já passou pela ferida, quem já passou pelo sofrimento. Então eu conheço a dor do sofrimento de quem sofre quando eu já passei por isso. Jesus conhece a dor causada pela consequência do pecado, porque ele já passou por essa dor e é horrível, e é infinito. Quem já passou por trauma sabe que o trauma pode ser um momento de agressão, mas na mente a pessoa fica naquele trauma meses, anos, décadas e não consegue se libertar. Então o trauma ele tem essa coisa de prender a mente da pessoa. E a pessoa não se liberta. E aí você olha a pessoa, tá fingindo, tá mentindo, tá inventando coisa, é vítima, é vitimista, né? O discurso de tá se fazendo de vítima é o discurso do narcisista. É o narcisista que, ele se faz de vítima no lugar da vítima. Mas a vítima mesmo não tem discurso, ela sofre calada. Por quê? Porque se ela abrir a boca, ela é uma vítima, né? Não é assim que o mundo trata os arrogantes, os cabritos, os bodes, eles tratam dessa maneira. Então eles não têm remédio, não têm cura para a vítima de narcisistas. Narcisistas são pré-psicopatas. Se se alimentar muito o narcisista, ele se torna um psicopata. O psicopata é capaz de matar filhos para continuar no papel de coitadinho. Tem um dó de mim. Ele é capaz de entregar os filhos à morte, capaz de entregar os pais à morte, capaz de atrocidades dentro do próprio seio familiar. Ele é capaz até de se amputar para continuar no papel de vítima. Tem um dó de mim, coitadinho. Mas ele é narcisista, manipulador. Aí ele só maquina o mal. Mas a salvação, ela é levada. E eu fiz um vídeo falando justamente sobre isso. O teu chamado, se você foi vítima de narcisista, está sendo vítima de narcisista, e eu tento o máximo aqui abaixar a minha frequência ao máximo, porque somente com essa frequência de dor eu consigo atingir o coração de um narcisista e tentar ali salvar ele. Porque pelos números, 80% dessas vítimas morrem vítimas e nunca ninguém as viu como vítimas. Por quê? Porque elas explodiram num momento, tentando se defender. Em algum momento eles falaram alguma coisa que agrediu o ouvido sensível dos religiosos, ou seja lá de quem for, do próprio agressor. Então o narcisista, dentro da religião, ele faz todo o círculo
privando a vítima de ter qualquer socorro. Ele vai falar mal da vítima para esse, para aquele, para aquele, para aquele. Então, todo mundo vai estar alerta. Ela fez isso, ela falou aquilo, então eu não vou mexer com ela. Por quê? Porque o fulano, que é o agressor, mas ninguém vê que ele é como agressor, ele fez a carcaça da vítima para a sociedade, para o mundo, para todos. Então, o narcisista, ele tem esse autocontrole e domínio da situação. Ele é o majestoso, que sabe tudo, né? Humildade zero. Ele tem uma veste, um discurso de humildade, mas não tem. Humildade é zero, mas o discurso é de humildade. E aí, ele não tem dó. Você vê assim, ele não tem dó de animais, então ele mata gato, mata cachorro, mata borboleta, ele mata bichos sem dó, sem dó. Tem que eliminar, então eu tô indo lá eliminar. Ele nem vai questionar se existe algum... Então, quando surgem ONGs em defesa de animais, ele é o primeiro para quer, né? Aí, esses são narcisistas pré-psicopatas. Alimenta muito o narcisista para ver onde ele vai chegar. Em guerras, em situações de guerra, em situações de luta, ele vai deixar os outros morrer de fome, de necessidade, ele vai se sobressair, ele vai aproveitar e lucrar em cima da tragédia e desgraça dos outros. Eis aí, bem-vindo, o narcisista, que é aplaudido de pé pela maioria, porque o seu discurso é bom. O discurso é bom, mas Jesus o reconhece de longe. Então, Jesus, no seu tempo, ele pregava boas novas, ele mandou a igreja de Cristo, a igreja pela qual ele verteu o seu sangue, ele mandou que eles pregassem para os mansos, para restaurar os contritos. Quem precisa de restauração? O contrito. Aquele que tem voz e consegue falar com todo mundo não precisa de palavra, não. Ele está precisando de um açoite. Então, Jesus, ele mandou restaurar os contritos de coração. Isso está aqui dentro, você não vê o sofrimento. A pessoa chora, mas não abre a boca. Por quê? Porque se ela abrir a boca, é outro discurso, violência e agressão para cima dele. E proclamar liberdade aos cativos. Não tem ninguém preso, não. Presos na mente, sim. Cativos mentalmente, sim. Por sistemas que te obrigam a viver de uma maneira que te torna prisioneiro. E Cristo nos chamou para a liberdade. Para a liberdade. Então eu posso ser livre. Eu posso ser livre se eu quero cortar meu cabelo ou não. Se eu quero ser um Sansão, fazer um voto de não cortar, é meu problema, comigo mesmo. Mas o narcisista se ofende quando alguém tem um voto, porque ele quer ser tudo para todos, do jeito que ele quer difamar o santo. Essa que é a verdade. Então, quando ele vê alguém conseguindo viver em santidade, para ele isso é uma ofensa. Então, proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão para os presos. Então, Jesus vem e abre prisões para os presos. É claro que se eu abrir as prisões dos condenados, que muitas vezes já são os psicopatas que executaram os crimes, eu vou estar libertando gente errada. Mas ele está falando aqui de prisões mentais. Tem um livro do Augusto Cury que eu indico muito, best-seller, um dos livros mais vendidos do Brasil, Prisões da Mente. Prisões mentais. 80% da população brasileira vive em prisões mentais e não sabe. E muitas vezes nem tem como sair disso, porque não sabe, né? É como diz um libertador de escravos, falou, libertei 1000 escravos, poderia ter libertado mais 1000 se tão somente soubessem que eram escravos. Então tem muita gente escrava que nem sabe. Mas a Deus é bom, em sua misericórdia, ele conhece os corações de cada um e sabe o nível de prisão que cada um vive e
E ele sabe qual tipo de mensagem chegaria a essa pessoa. Então, você despertar o conhecimento dessa liberdade numa pessoa cativa e presa, uma pessoa que se auto-julga e se autocondena como alguém injusto, porque um narcisista julgou ela assim para todo mundo, fez a carcaça dela para todo mundo, então ela mesma acredita naquele julgamento daquele narcisista e se autocondena. Eu mereço isso aqui, eu mereço essa vida de miséria, de sofrimento, eu mereço, porque o fulano convenceu a mim e a toda a sociedade, juízes, promotores, quem quiser, que eu mereço ter essa vida. Então, no momento que essa vítima ouve essa mensagem de libertação, ela pode sofrer uma pane mental, né? E para isso, o narcisista vai usar de psiquiatra, de clínicas terapêuticas e internar essa pessoa, porque ela tá ficando louca, ela tá inventando coisa de mim que não é, ela tá fazendo coisas que eu não quero que ela faça, ela tá abrindo a boca, então não pode. Então, o narcisista vai, primeiramente, querer internar essa pessoa. Então, é preciso essa vítima, que geralmente ela sofre daquele outro transtorno lá, que é o contrário do narcisista, que é o que é muito emotivo, muito sentimental. Esqueci o nome agora, mas eu vou começar a tratar com essas pessoas. Que são as pessoas escolhidas por Deus, as pessoas de luz, as pessoas que têm sentimento. E elas quando elas facilmente por um psicopata. Aliás, a psicopatia, ela tem a maioria dos médicos psicopatas que escolhem fazer psiquiatria, são narcisistas, sabia? Porque ali dentro da psiquiatria eles podem exercer a crueldade sobre o outro ser humano. E, infelizmente, né, isso são números, grandes psiquiatras, né, já classificaram profissões preferidas por narcisistas e psicopatas: pastor, médico, entre várias outras. Dentista também. Dentista eu acho meio assim, como pode, mas tá ali na lista das profissões preferidas pelos narcisistas e psicopatas, né? Uma criança com esse transtorno, ela logo vai ali exacerbar os seus sintomas e vai ser mais facilmente identificada. Então, a criança muito reprimida, sendo narcisista, ela vai conseguir controlar isso diante das pessoas. Mas ela já como criança é manipuladora, já como criança age como uma narcisista. E ela vai usar como pano de fundo: eu fui vítima de alguma coisa. Do contrário das pessoas que têm meu Deus do céu, eu deveria lembrar do nome do outro. Mas tem, acho que são 5 transtornos, né? Cada um tem um pouco de cada um, né? É o normal, eu ser um pouco narcisista, um pouco emotiva demais, um pouco isso, aquilo. Tem, acho que até o esquizofrênico. Tem 5 lá no meio. Então, todo mundo tem um pouco de tudo. Mas os que alimentam mais tem muito mais daquele, né? E isso já vem desde berço, desde criança. Por exemplo, eu, né, vou contar aqui como uma metáfora, como exemplo. Eu fui vítima de abuso na minha infância, é metáfora, tô contando assim como exemplo. E aí, eu posso escolher 2 caminhos: o de ser a vítima e de me condoer com todas as pessoas que passam pela mesma dor e sofrimento e ajudá-las a sair disso, né? Ou eu posso me revoltar e falar: se eu fui vítima, eu vou fazer também. E eu vou fazer com requintes de crueldade. Não tiveram dó de mim, também não vou ter dó dos outros. Então, essa pessoa que passa de vítima a agressor com a desculpinha de que não teve ninguém para defender, então agora eu me vejo com razão para agredir, né? Infelizmente é assim que conta, né? No mundo atual, né? Aí tem muito discurso do foi vítima, agora tem motivo para fazer também. Mas a pessoa que tem bom coração, que alimenta mais o lado do bem,
depois de ter sido vítima, ele vai querer salvar outras vítimas, vai querer ajudar outras vítimas. Se eu fosse uma pessoa narcisista, eu estava aqui metendo a lata em pessoas vitimistas, eu estava aqui metendo a lata em... Mas eu não. Como eu sofri muito, e é um efeito cascata que vem vindo, né? A gente atrai o que tem, a energia que tem. Então, eu já vim vítima, e aí você vai atraindo somente esse tipo de agressor. E dificilmente uma hora desce uma luz assim, tem alguma coisa errada. Você fala com o Criador, você fala com Deus, você entra em campanhas de jejum e oração. E quando você tem essa liberdade de buscar a Deus, em liberdade, sem uma caixinha presa, de uma religiosidade presa que te proíbe buscar a Deus, não. Você não pode ler nada aqui. Você tem que buscar conselho com o pastor, você tem que buscar conselho com o doutor da lei. Não, a palavra é viva. A palavra é viva e eficaz. A palavra tem criado os piores psicopatas nos palcos das igrejas com microfones nas mãos, proibindo a vítima de ler a Bíblia, enquanto eles usam a Bíblia para agredir e continuar agredindo em seus camarins, em seus aposentos, em seus escritórios particulares, né? Então, a gente sabe que é as piores vítimas. E vai vir à tona muita coisa, porque o inimigo, né, Satanás, ele quer difamar a igreja. Então, ele fez a avalanche dos agressores e daqui a pouco ele vai tirar a coberta e vai ficar tudo descoberto para todo mundo ver. Tá? Isso não é só eu que estou falando, é muita profecia dizendo que tudo o que foi feito em oculto vai fazer uma limpa em muitos palcos. Em muitos palcos, muitas pessoas que usaram o microfone como armas de destruição contra pessoas boas, porque não suporta a bondade dos outros. Mas Jesus veio trazer a salvação e a mensagem para os mansos, para os bons, para os presos. Ele não veio trazer para os soldados, para os presos. E apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os tristes. Dá lugar à tua tristeza, admita, você tem direito de estar triste. Que o mundo, ele não quer ouvir a salvação, ele não quer ouvir de Deus, ele não quer ouvir de Jesus, ele quer ouvir de mais bebedeira, mais vício, mais abuso, mais coisa errada. Isso o mundo quer ouvir. Então, dê lugar à tristeza, fique triste como eu. Você pode e deve. Por quê? Porque o Senhor quer te consolar. Não deixe os prazeres do mundo tentar te consolar, porque você não vai ser um consolo bom e verdadeiro. E ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. Então, aquele clamor da tua alma, que nem você sabia que existia em você, ele chega lá no trono de Deus. E a justiça não tarda. Então, ele vai te dar vestes de louvor. Ele vai consolar toda a tua tristeza, toda a tua dor, toda a tua injustiça. Tudo o que você sofreu aqui nessa terra, você vai receber a coroa. E aí, né, os santos, né, eles herdarão a terra, né? Então, a terra nunca foi do inimigo, sempre foi do Senhor. Os santos herdarão a terra e edificarão os lugares antigamente assolados, porque Deus vai assolar, né? E restaurarão os anteriormente destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Então, eles foram destruindo a natureza, destruindo a obra-prima do Senhor, destruindo a possibilidade do ser humano viver em paz, porque um tem que pisar e humilhar o outro para estar por cima, né? Com prisões mentais,
usando de prisões mentais. E para isso usam redes sociais, usam TV, usam jornal, usam tudo que existe no mundo para prender a mente das pessoas a uma verdade que eles ditam. Não o Senhor. O Senhor dita uma outra verdade. Porque o Senhor busca os oprimidos de coração, os angustiados, os que realmente não se conformam com esse mundo mal. Esses o Senhor busca. E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e serão os vossos lavradores e os vossos vinheteiros. Porém vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis a riqueza dos gentios, e na glória vos gloriareis. Como é bom poder ter livre acesso às promessas do Senhor e saber que haverá um gozo eterno, uma salvação eterna. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Viu? Te humilharam, pisaram, inventaram, fizeram contar a história do jeito deles. Fizeram a historinha parecer do jeito que eles queriam. Porém, não vão prevalecer. Em lugar da vossa vergonha, terás dupla honra. E em lugar da afronta, foi afrontado mesmo, afrontado assim, cara, não vou nem entrar em detalhes aqui. O tamanho é a crueldade dessas pessoas, mas você sabe do que eu estou falando. Por isso, na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo, odeio o que foi roubado e oferecido em holocausto. Olha só, eles roubam e dão de oferta. E ainda parecem, olha, eu estou dando, ela não. Eu estou ajudando, ela não. Eu estou oferecendo sacrifício, ela não. Então eles ainda contam vantagem. Em holocausto, portanto, firmarei em verdade a sua obra e farei uma aliança eterna com eles. Então eles roubaram, ofereceram em holocausto. Infelizmente, né? Infelizmente, o mal usa de subterfúgios para dizer que é dele. O mal diz para o mundo que ele é dono do mal. Dono do mundo, quer dizer. O mal não venceu, né? Então, o que Satanás falou no monte, eu te darei todos os reinos dessa terra. Eles acreditaram que Satanás tem alguma coisa. Existem inúmeros versículos bíblicos que dizem que a terra, o firmamento, o céu, tudo pertence ao Senhor. Desde a criação foi o Senhor que criou, tudo é do Senhor. Jó é um exemplo. Tudo é do Senhor. Jó era protegido pelo Senhor. Aí a hora que Jó falou, Deus falou assim, pode mexer nele. Daí o inimigo mostrou quem ele é. Foi rapidão e tirou tudo. Porque se o inimigo tivesse poder sobre tudo que você tem, você não teria mais nada. Se o inimigo tivesse algum poder sobre tudo que eles dizem que tem, eles também não teriam mais nada. Eles, além de perder tudo, ainda seriam mortos. Porque o inimigo não tem dó de ninguém, não. Ele está usando eles enquanto a misericórdia de Deus está sobre eles. Mas a hora que Deus terminar a misericórdia dele, morreu, mas morreu de repente, mas morreu do quê? Às vezes é uma morte lenta e sofrida. Vai ser arrependimento. Mas eles vão terminar com aquele discurso de ódio, de que eles fizeram com o roubado, tiveram uma construção, fizeram uma obra, fizeram um ministério roubado, né? Matando, humilhando, destroçando. Mas o discurso de vitória tem que ser deles até o fim. Eles querem cravar ali e contar a história do jeito deles, mas a história do jeito certo virá. A gente sabe que é assim, e você também sabe que é assim. Porque o Senhor, Ele ama os limpos de coração.
os que acreditam. Se você, como eu, e acredita nas promessas de um mentiroso, de uma mentirosa, e depois vira a página, não é nada do que ele prometeu, você é uma vítima de mais mentirosos. E eles continuam enganando, fazendo seus acordos entre si para enganar mais gente e para contar a história do jeito deles. Mas quem vai dar o ponto final dessa história é o Criador. É o dono de tudo. É aquele que conhece a mente e o coração. É aquele que apregou a salvação para os presos, para os mansos, para os humildes. E a sua posteridade será conhecida entre os gentios, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quanto os virem os conhecerão, como descendência bendita do Senhor. A gente sabe que historicamente o mal por si se destrói a própria genealogia, destrói a própria família, né? Então a pessoa é mal com os outros e acaba não tendo muito filho para não sofrer tanto, e depois os próprios filhos se autodestroem e não passa muito de 3, 4, 5 gerações. O mal por si se destrói. Isso é contado em muitas histórias. Quantos povos, nações, tribos e línguas já não foram extintas? Ah, mas foi só acidente, foi catástrofe, foi isso, foi aquilo. Não, é o mal mesmo que se destrói. Deus permite? Deus é o dono de tudo. Ele não permitiu comer da árvore da vida. Por quê? Para não se perpetuar o mal. Mas chega uma hora que o mal mesmo acaba, e ele vai acabar. E não vai tardar, ele logo acaba. Eu vou pedir que vocês dão like, tá? Que vocês se inscrevam no meu canal, que vocês comentem. Eu vou tentar ser o máximo tolerante possível, que ultimamente eu não estou com muita paciência para comentários negativos. Mas comentários positivos me ajudam muito a produzir novos conteúdos, tá? Porque, como diz aqui, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos e enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Então, para que essa mensagem que vai para os presos, que estão presos em prisões mentais, estou falando de prisões mentais, depressão, situações de violência, onde você acha que tem que ser assim, mas não é, violência emocional, todo aquele círculo de violência verbal, né, de prisão mesmo, da pessoa não ter liberdade nem de ler a Bíblia e ter a sua própria interpretação. Não pode, tem que ser do jeito que fulano A, B e C quer que você entenda. E o Espírito do Senhor não pode mais falar. Então o Espírito do Senhor, ele está sobre mim, ele está sobre você. E você também pode anunciar as boas novas com a ajuda do Espírito Santo. Que o Espírito Santo, ele tem pressa em trazer o reino, em fazer com que o reino do Senhor volte à terra o mais rápido possível. E o reino de Deus voltando, teremos nova vida, né? Teremos uma vida nova sobre a terra. E eu vou terminar orando aqui a oração do Pai Nosso. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha, mas venha depressa. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. A vontade dele é boa. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém.
Amém e amém. Perdoe, perdoe todos, porque ele termina aqui com um discurso de perdão muito profundo. E sem perdão você também não alcança perdão. Perdoe todos esses mentirosos que estão te prendendo em prisões mentais, das quais você não consegue se livrar sozinho. Perdoe, perdoe, perdoe. E peça ao Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo para te iluminar o entendimento. Peça sabedoria, tá? Porque Deus dá a todo que pede. Amém? Eu vou deixar alguns versículos bíblicos nos comentários e também no meu vídeo mesmo. Eu deixo muitas vezes alguma parte bíblica, principalmente sobre como orar e como ser atendido, tá? Deus te abençoe em nome de Jesus. Graça e paz.